Impedir que informações pessoais se espalhem pela internet é um dos desafios dos dias de hoje. O vazamento de dados, as fraudes e os golpes virtuais se tornaram comuns numa época em que viver sem conexão ficou praticamente inviável. Existe uma norma recente que prima pela nossa privacidade. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como ela é aplicada? Quais são as punições para quem desrespeita as regras? E o que fazer se a minha privacidade tiver sido invadida? Para tirar essas e outras dúvidas, você acompanha a partir de agora uma entrevista ao vivo com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Waldemar Gonçalves. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos ver. O direito à privacidade. E a Voz do Brasil recebe aqui no estúdio Waldemar Gonçalves Júnior, diretor-presidente da ANPD, que vai falar sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e também da Semana da Proteção de Dados Pessoais, que começa na próxima segunda-feira. Boa noite, diretor. Boa noite. Diretor, por que a gente precisa ter uma lei específica para proteção de dados? No Brasil, nós tínhamos proteção de dados pessoais de uma forma espalhada na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD ela veio centralizar todos esses direitos numa lei bastante baseada na lei europeia e é uma lei complexa, mas importantíssima para nos colocar no cenário com outros 130 países, fornecendo uma segurança jurídica às empresas que queiram entrar no nosso país e, principalmente, dando uma proteção de dados ao titular de dados. Diretor, quais as consequências da exposição de informações pessoais? Nós temos diversas consequências. Então, nós estamos num período que vários vazamentos têm sido divulgados. A sua identidade pode ser, por exemplo, roubada, a pessoa abrir crediários, abrir financiamentos usando os dados que você, de alguma forma, teve uma invasão da sua privacidade. Agora, a gente falou agora há pouco que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em agosto do ano passado. Queria que o senhor explicasse para a gente rapidamente o que é a lei e qual que é o principal objetivo. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela veio depois de 5 anos de debates e ela realmente foi aprovada em 2018. Então, não foi ano passado, em 2018 foi aprovada uma lei que entrou em vigor em 2020, setembro de 2020, e o sancionamento, então deu tempo para que as empresas se adequassem à lei, o sancionamento entrou em vigor em agosto do ano passado. Isto representa uma importante marca para a nossa sociedade, para o Brasil, onde toda a discrepância em relação à LGPD, ela poderá ser fiscalizada e até mesmo sancionada. Agora, diretor, você pode dar exemplos para a gente de situações em que a lei já está sendo usada? A nossa proteção de dados, ela oferece toda a garantia, todo o processo de proteção que uma empresa deve ter. Então, quando nós temos uma denúncia, nós passamos a entrar em contato com a empresa, se for o caso, abrimos um processo e a partir de então é feito toda esta ação. Eu necessito, por exemplo, de dosimetria. Eu não posso correr o risco de aplicar uma multa tão pequena que compense ao transgressor continuar cometendo aquela transgressão. Então, são manuais de dosimetrias que nós estamos preparando. Não tivemos o tempo ainda de oferecer isto. Mas, desde o dia 1º de agosto, qualquer desacordo com a nossa LGPD pode ser punida dentro de um processo legal. E quais são essas possíveis punições para empresas ou órgãos do governo que não cumpram a lei? A punição, ela vai de uma simples advertência com prazo para se solucionar o problema, ela passa por multas de até 2% do faturamento do ano anterior, isso limitado a 50 milhões por multa. Eu posso ter uma suspensão temporária de tratamento de dados. A parte, vou dizer que eu acho importante, uma empresa ela leva vários e vários anos para construir uma reputação na sociedade, que pode ser desintegrada numa ação desse tipo. Então, são diversas punições, mas eu deixo bem claro que a autoridade ela não quer punir. Ela quer que o direito seja respeitado. É claro que a punição é aquele recurso que nós vamos utilizar para quem não tiver esta sensibilidade. Então, é uma norma
responsiva que nós estamos aplicando e tem surtido bastante efeito. De forma geral, as empresas veem como um investimento essa proteção aos dados do seu titular. Agora, diretor, o que uma pessoa deve fazer assim que ela souber que os dados dela foram vazados, dados pessoais? Ela deve mitigar os seus riscos, vamos dizer. Então, ela tomou conhecimento. Nós lançamos um manual junto com o CERT-BR com diversas ações. Então, a troca de senhas, comunicar a empresa, entrar em contato com a empresa que teve este vazamento, ele é muito importante. E a autoridade, sempre que eu tenho alguma divulgação dessas, nós abrimos um processo. Então, é responsabilidade da empresa, quando ela tem algum indício de vazamento, ela analisa esse risco, comunica à empresa e comunica aos titulares. É uma forma de você mitigar qualquer ação mais desagradável que possa vir a ocorrer. Agora, o brasileiro tem uma cultura de proteção de dados? Ele sabe como agir para que as suas informações pessoais não vazem? Não, a lei é recente. Se nós olharmos a lei europeia, ela tem a data de 2016, então parece que é uma lei que é bem próxima da nossa. No entanto, a lei europeia ela veio como uma evolução de várias diretivas que tratam desde os anos 90. Então lá eles já têm essa cultura. Nós ainda vamos alcançar essa cultura. A gente sabe que cultura não é algo instantâneo, leva-se tempo. Então nós estamos desenvolvendo diversas ações com o objetivo maior, em alterar essa cultura de proteção de dados, não só para os setores empresariais, mas também para o titular de dados. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves. Ele falou sobre o vazamento de informações pessoais e explicou o que pode ser feito quando a sua privacidade é invadida nas redes. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.